Fala pessoal, tudo bem? Videozinho rápido aqui só para revisar o módulo 16 que fala de divisão de números racionais na representação fracionária, ou seja, vamos aprender a dividir fração, beleza? Só que para dividir fração eu quero lembrar algumas coisinhas, revisar algumas coisinhas com vocês, tá? Primeira coisa, vamos lembrar o que é uma fração equivalente. Aqui eu desenhei, ó, duas pizzas, beleza? Vamos lá, primeira pizza de frango catupiry, vou falar para vocês que eu comi 4 pedaços dessa pizza. Se a gente fosse representar em fração, eu comi 4 pedaços de 8, eu comi 4 oitavos, ok? Mas eu ainda estava com fome e pedi uma segunda pizza de mesmo tamanho, isso é importante. Só que dessa vez eu pedi portuguesa, que eu gosto muito. Aí eu reparei que o pizzaiolo ele não cortou em 8 pedaços, ele cortou em 4. Eu falei, tá bom, eu tô de dieta, eu vou comer menos, certo? Então eu vou comer apenas 2 pedaços de 4. Então eu comi 2 quartos. A pergunta que eu faço para vocês é qual das duas pizzas eu comi mais? Você já deve ter se ligado que nas duas eu comi metade da pizza, ou seja, 4 oitavos e 2 quartos é a mesma coisa, essas frações são equivalentes, tudo bem? Vamos lembrar disso, existem frações que são equivalentes, significa que apesar de serem escritas com números diferentes, a proporção ali que elas entregam é a mesma. Como que funciona uma fração equivalente? Como que a gente encontra uma fração equivalente? É muito simples, vamos pegar qualquer fração, 1/2. Se você multiplicar em cima e embaixo, ou seja, o numerador e o denominador pelo mesmo número, você encontra uma fração equivalente. Por exemplo, eu vou multiplicar aqui tanto o numerador quanto o denominador por 2. Nesse caso, 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. Aí, ó, achei uma fração equivalente. Posso fazer isso de novo. Vou multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E aí você pode multiplicar por qualquer outro número, tá? Não precisa necessariamente ser o 2. Eu estou usando ele de exemplo que é fácil, mas pode multiplicar por 3, 4, por 0,5, por 1000, o que você quiser. Lembra disso, ok? Isso vai ser importante para explicar a estratégia da divisão de frações. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar, eu falei acho que no dos últimos vídeos, que é a multiplicação pelo inverso. Presta atenção, se você pega aqui, ó, a multiplicação é o numerador vezes o numerador, denominador vezes denominador, é a operação mais fácil quando a gente fala de fração. Você vai fazer o seguinte, ó, multiplicar pelo inverso, vamos lá, a primeira fração é 2/3, a segunda é 3/2. Então você repara que o número que estava embaixo foi para cima, o número que estava em cima foi para baixo, tá? É o inverso. Vai dar, nesse caso, meu exemplo, 6 sextos. 6 dividido por 6 dá 1. Então você tenta lembrar agora que quando você pega uma fração e multiplica pelo inverso, vai dar 1. Isso é uma regra, ok? Agora eu vou explicar para vocês, uma vez que a gente já revisou fração equivalente e a multiplicação de uma fração pelo seu inverso, um método bem longo, mas para você entender como funciona a divisão de fração, tá? Não fui eu que inventei essa estratégia, alguém inventou, eu só achei ela genial e vou estar mostrando para vocês. Funciona mais ou menos assim, ó. Você tem, por exemplo, 2/3 dividido por 1/4. Primeiro que você não precisa necessariamente escrever dessa forma. Vamos adaptar isso daqui para uma fração, uma grande fração. Então eu vou colocar aqui, ó, o símbolo da fração e vou escrever 1/4 embaixo. E vou apagar daqui, ó. Lembra que eu sempre falo que toda fração é uma divisão? Você tem duas formas de escrever. Se você parar para observar com calma, é como se esse cara aqui, é como não, ele é o nosso numerador e esse daqui é o nosso denominador, beleza? Só que ele está em formato de fração e até aí não tem problema nenhum, tá? Você pode fazer isso aqui, você tem essa liberdade na matemática e isso vai ajudar a gente a estar desenvolvendo esse método. O que acontece, ó? Como eu disse, não fui eu que inventei, mas alguém muito inteligente falou o seguinte: vamos multiplicar em cima e embaixo para gerar uma fração equivalente, ó. Esse é o de cima, esse é o de baixo. Vamos multiplicar cada um deles pelo inverso do denominador. O denominador hoje é esse cara aqui, ó, 1/4. E o inverso vai ser o quê? 4 em cima, 1 embaixo, ou simplesmente 4. Você tem que fazer a mesma coisa em cima, senão deixa de ser uma fração equivalente. Foi o que eu mostrei para vocês aqui, tá? Não tem problema nenhum se você está multiplicando por uma fração, desde que seja em cima e embaixo, certinho. Então vamos lá. O que eu vou pedir agora para vocês observarem? Vou colocar aqui o sinal de igual, que eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos focar na parte de baixo. Eu sei que normalmente eu resolvo primeiro a parte de cima, mas olha que interessante a parte de baixo. Se você calcular a parte de baixo, ó, 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 sobre 4 é a mesma coisa que 1. Toda a parte de baixo virou 1. Ok? Agora vamos para a parte de cima. 2 vezes 4 dá 8. 3 vezes 1 dá 3. Então a gente vai copiar isso daqui, ó, 8/3 sobre 1. Todo número dividido por 1 não é igual a ele mesmo? Então você tem essa fração está sendo dividida por 1, só que todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então o resultado final, nesse caso, é 8/3.
Isso é um método longo, tá? É um método que a gente utiliza para explicar o porquê que dá certo utilizar essa estratégia. Repara que eu respeitei todas as regras matemáticas aqui, eu não desrespeitei nada, tá tudo certinho, ok? Inclusive você pode jogar na calculadora, né, você pode transformar 2/3 para um número decimal, tá? 2/3 é a mesma coisa que aproximadamente, tá? 0,66 aproximadamente, porque é uma dízima periódica. E não esqueça que isso daí está sendo dividido por 1/4. 1/4 é exatamente 0,25. Então é como se você pegasse 0,66 e dividisse por 0,25, tá? Isso daqui vai dar aproximadamente 2,66, tá? Também é uma dízima periódica. Se você pega agora 8 e divide por 3, segundo essa estratégia, tem que dar o mesmo resultado, você concorda? 8 dividido por 3, se você jogar na calculadora, você vai ver que dá 2,6666. Tá vendo? Ó? Deu certinho, deu certinho. Se você transformasse a tua fração em número decimal e realizasse a divisão, né? Essas frações se transformam para número decimal e realiza a divisão, deu certinho, do mesmo método que eu ensinei para vocês. Só que esse método é longo, ele é complicado. Você não precisa ficar utilizando esse método o tempo inteiro. Vamos para uma coisa mais rápida. Presta atenção. Se você precisa dividir 2/3 por 1/4, e repara que agora eu estou escrevendo nesse formato aqui, tá? Mais linear. Eu não estou escrevendo nesse formato que eu escrevi anteriormente para fazer a demonstração. Muito simples. Mantenha a primeira fração. Qual que é a primeira fração? É 2/3. Você vai deixar ela do jeitinho que está. Troca a operação de multiplicação pelo inverso, que é... Aliás, eu falei multiplicação, se eu falei me perdoem, tá? Troca a operação de divisão pelo inverso, que é a multiplicação, e você inverte agora a segunda fração. Em vez de escrever 1/4, você vai escrever o 4 em cima e 1 embaixo. E aí você realiza o processo de multiplicação, que é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 1 dá 3. Ó, a gente chegou no mesmo resultado, tá vendo? E eu vou te dizer até que tem um outro método que eu não gosto muito, porque o pessoal confunde às vezes, que é o das flechinhas. Funciona mais ou menos assim, ó. Apesar de ser uma conta de divisão, nós vamos realizar um processo de multiplicação, mas seguindo as flechas. Olha só, eu vou primeiro multiplicar 2 vezes 4 e jogo em cima. Você tem que dar essa rebatida, senão não vai dar certo, tá? Então a flecha ela não vai simplesmente para uma direção, ela rebate. Então 2 vezes 4 dá 8. Você vai fazer a mesma coisa agora no outro sentido, ó. 3 vezes 1 dá 3, escreve aqui embaixo. Então aqui você tem algumas estratégias para realizar a divisão de fração. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro. Na minha prova você pode usar o método que você achar melhor. Valeu!